Bom, acabamos de acompanhar essa linda, belíssima reportagem especial e chegaram comentários aqui vindos de vocês aí das redes sociais. O Danilo diz: a proteína é diferente e o Guilherme comentou: as raças zebuínas não causam alergia aí nas pessoas. Bom, para conversarmos sobre o mercado de leite, sua cadeia produtiva e as inovações para o consumidor, o Agro em Foco TV Digital recebe agora Geraldo Borges, presidente da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Oi, Geraldo, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Boa noite, Renata Maron. É um prazer estar aí com vocês no Agro em Foco, na TV Digital. E estamos aí para conversar o que vocês quiserem nesse pouco tempo depois do Dia Mundial do Leite, que foi dia 1º de junho, né, Renata? Exatamente, já gostaria de começar a nossa conversa então por aí, né, nesse mês, quando comemoramos o Dia Mundial do Leite. Há motivos para comemorar? O que a gente pode dizer aí aos nossos produtores brasileiros? Renata, do ponto de vista de que o leite é um alimento extremamente saudável ao ser humano em todas as fases da vida, e que é um alimento que nós aqui no Brasil estamos quase autossuficientes, ou seja, nós praticamente produzimos tudo que consumimos, ainda temos importações, mas são importações em volume que chegam em torno de 5% do que consumimos. O crescimento que houve da produção brasileira é um motivo para comemorar. O Brasil, há 4, 5 décadas, era um grande importador, era o quarto maior importador de leite do planeta. E nós saímos dessa posição para um país que importa pouco, e essas importações ainda atrapalham, causam um problema no nosso mercado, mas a gente tem caminhado, crescendo a cadeia, não só em produção, mas em produtividade. Mas nós temos que comemorar, não só no dia 1º de junho, mas como todo mês de junho, esse produto maravilhoso que é o leite e seus derivados. Nós devemos divulgar cada vez mais para fora do nosso setor, Renata, o quanto esse alimento, leite e seus derivados, são importantes para o ser humano. Nós temos que fazer aquele marketing positivo para fora da cadeia produtiva do leite, para fora do setor agro. E isso eu acho que a gente deve, nesse mês de junho, fazer com muita ênfase e, se possível, trabalharmos o ano inteiro, já que também sofremos notícias falsas, fake, acusações, não só em relação ao produto, como em relação ao produtor. E nós, no Brasil, temos um produtor de leite responsável, que produz com responsabilidade, com preservação do meio ambiente, com bons tratos animais, com, inclusive, uma ajuda social muito grande. Precisa ser dito para a sociedade o quanto o produtor emprega no campo. São 5 milhões e 500 mil famílias que trabalham só na produção direta de leite. São 20 milhões de empregos que nós geramos em toda a cadeia produtiva do leite. Então, isso tudo são motivos de orgulho para todos nós que somos produtores e para todos os componentes da cadeia produtiva do leite no Brasil. Muito bom. Eu gostaria de saber um pouco como foi, né, a live que vocês fizeram recentemente aí pelo canal do Sebrae com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com vocês também da Abraleite, justamente para discutir pontos extremamente relevantes, né, e que muitas vezes outros públicos acabam até tendo esse desconhecimento, né? Então, o que a gente poderia reenfatizar dos principais pontos ali abordados? Renata, justamente essa live ela foi uma realização da Abraleite em conjunto com o Sebrae Nacional e com todo o apoio do Ministério da Agricultura. Foi uma live de aproximadamente 1 hora, entre 40 minutos e 1 hora, com a ministra da Agricultura, em que foram abordados 4 pontos. E esses pontos eles tratavam justamente de colocar não só para a cadeia, mas para fora, já que inclusive o Sebrae conseguiu atingir milhões de pessoas, já que ele atua com todos os negócios, em todos os setores, inclusive nos setores industriais e comerciais. Então, foi muito importante para que tratássemos naquela live das coisas boas da cadeia produtiva, que a gente mostrasse, não só para dentro do setor agro, mas como para fora, a quantidade de empregos que geramos, aquela responsabilidade que eu disse que essa cadeia tem no país, inclusive gerando emprego e renda, tudo isso precisa ser dito. É um alimento que é produzido em 98, quase 99% dos municípios brasileiros e que gera muito emprego e renda no campo e nas cidades onde ele ajuda a movimentar a economia desses municípios. Ou seja, é um produto extremamente importante para a economia e para o social,
questão de geração de emprego. E a live ficou, o tópico principal dela foi em cima disso. Nós não, até por questão de pauta da ministra, não foram discutidos os problemas que a cadeia tem, que são vários e que esse trabalho é feito no dia a dia e é muito bem noticiado dentro do agro. Então, a gente tem que também saber colocar no dia do leite coisas boas sobre o leite. No dia do produtor de leite, que é uma data que vai ser comemorada em 12 de julho, inclusive é uma lei, um projeto de lei que está para ser sancionado, e essa data vai passar a ser uma data comemorativa, nós temos que discutir sobre os problemas que o produtor tem e também sobre as qualidades e virtudes que ele tem. Mas a gente tem que saber também aproveitar os momentos para comemorar, não podemos deixar de enfatizar as virtudes desse alimento maravilhoso que é o leite e seus derivados lácteos. Então, a gente focou nisso, a live foi em cima disso e foi um sucesso. Muitos elogios, nós recebemos, inclusive, muitas pessoas que são de fora comentando, mandando mensagens para a nossa instituição, para o SEBRAE, para o próprio Ministério da Agricultura, inclusive demonstrando curiosidade em consumidores, curiosidades em pessoas que ainda não são consumidores, até pessoas que deixaram de consumir lácteos. Então, isso é de uma importância muito grande. Agora, falando um pouquinho sobre esse diálogo, né, com o próprio MAPA, o Ministério, como é que ele vem se dando, acontecendo? A gente está à frente aí de um plano safra. O que vocês vêm articulando de alguma maneira, então, Geraldo? Existem muitos pleitos, não só da Abraleite, mas como de outras instituições que compõem o setor, e muitas delas se reúnem. Inclusive, essas reuniões vêm acontecendo desde março de 2020, quando começou a pandemia. Porém, são pleitos de soluções difíceis, geralmente de médio a longo prazo. A gente tem reclamado porque muitos dos nossos pleitos passam pelo crivo do Ministério da Economia, pelo crivo do ministro Guedes e sua equipe, e isso trava muito as soluções que nós precisamos para que nós possamos ser mais competitivos, para que a nossa cadeia produtiva do leite seja mais competitiva. Então, isso é uma reclamação que a gente tem ao governo federal, a gente tem cobrado isso, a ministra Tereza Cristina, ou seja, não só ela, como toda a equipe dela no Ministério da Agricultura, nos ouve com frequência, nós temos reuniões constantes, praticamente semanais, conversamos praticamente diariamente no Ministério da Agricultura, não só pessoalmente, mas também por videoconferências e outros tipos de contatos, e nós não sentimos resistência ou dificuldade no Ministério da Agricultura. O problema é justamente no Ministério da Economia. São pautas que precisam desenvolver, precisam caminhar. Tudo em Brasília, não só no governo federal, mas também no legislativo, caminha de forma muito lenta. Nós precisamos de mais celeridade para que os problemas sejam solucionados. O que mais nos incomoda, Renata, é que a gente precisa ter mais competitividade. Para isso, nós temos que ter um custo Brasil menor, nós precisamos fazer com que o nosso leite e os nossos produtos lácteos possam ser competitivos com outros países que exportam, para que o Brasil possa também entrar nessa agenda positiva de exportação. Nós entendemos que, quando o Brasil passar a exportar, nós exportamos muito poucos produtos lácteos em pouco volume, mas no momento que nós passarmos a ser um grande exportador, a gente regula melhor o mercado interno, a gente cria um equilíbrio melhor na cadeia e diminui esses problemas que a gente vê, não só para os produtores que são afetados, mas também para os laticínios e cooperativas pequenos, que são milhares em todo o Brasil. Lembrando que são 1 milhão e quase 200 mil propriedades que produzem leite, e nós temos milhares, quase 4 mil pequenos laticínios, pequenas cooperativas no Brasil, e que sofrem muito com uma inconstância no preço pago ao produtor, sofrem muito também esses pequenos laticínios e pequenas cooperativas, com certos momentos que a gente vê e sofre com importações predatórias, que chegam a causar um desequilíbrio dentro do mercado, e outros pontos que a gente tem discutido junto ao governo, esse governo especificamente, desde o início, desde o primeiro dia, lembrando que, inclusive, a primeira categoria atendida pelo Ministério da Agricultura foi a Câmara Setorial do Leite, onde a Abraleite faz parte, e várias outras entidades do setor estão lá fazendo parte, onde a ministra já demonstrou, logo no começo da primeira semana de governo, uma preocupação dela e da equipe dela com a cadeia produtiva do leite.
precisamos caminhar muito, alguma coisa já foi feita, vem sendo feita, mas precisa caminhar muito mais, Renata, para que a gente possa colocar o Brasil numa posição de destaque, como estamos hoje na carne, na soja, em vários outros produtos do nosso agronegócio brasileiro. Maravilha. Para ir caminhando aqui já para o final, essa qualidade do leite, como a gente viu ali na reportagem, ela pode sim ser esperada, esse crescimento, né, que seja e faça parte aí de várias realidades dentro do nosso Brasil, Geraldo? Sim, com certeza. A qualidade do leite é um dos problemas que nós temos que enfrentar, tem melhorado gradativamente. Inclusive, o próprio Ministério da Agricultura, há pouco tempo, lançou instrução normativa nesse sentido, mas é um trabalho que precisa ser feito e com auxílio, principalmente aqueles que têm mais dificuldade, pequenos e médios produtores, que às vezes não têm condições de ter uma assistência técnica, uma assessoria, e que precisam melhorar a sua qualidade do seu produto. Mas o Brasil evoluiu muito nisso. A gente tem melhorado não só na qualidade do nosso produto, não só na indústria, perdão, não só no campo, na produção, né, no setor primário, como também no setor secundário, na industrialização. E nós temos que caminhar cada vez mais para que a gente tenha eficiência, não só qualidade, mas eficiência em todo o sistema produtivo, em todos os elos, né, os elos que estão envolvidos dentro da cadeia produtiva do leite. Obrigada, Geraldo. Uma ótima noite para você, viu? Até a nossa próxima oportunidade aí de entrevista, de conversa. Nós agradecemos, Renata. Boa noite, agradeço ao Agro em Foco, a todos que nos assistiram. Obrigada, um abraço. Vamos agora, então, de atualidades. Ah, ok, obrigado. Tá bom. Bom, acabamos de acompanhar essa linda, belíssima reportagem especial e chegaram comentários aqui vindos de vocês aí das redes sociais. O Danilo diz: a proteína é diferente e o Guilherme comentou: as raças zebuínas não causam alergia aí nas pessoas. Bom, para conversarmos sobre o mercado de leite, sua cadeia produtiva e as inovações para o consumidor, o Agro em Foco TV Digital recebe agora Geraldo Borges, presidente da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Oi, Geraldo, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Boa noite, Renata Maron. É um prazer estar aí com vocês no Agro em Foco, na TV Digital. E estamos aí para conversar o que vocês quiserem nesse pouco tempo depois do Dia Mundial do Leite, que foi dia 1º de junho, né, Renata? Exatamente, já gostaria de começar a nossa conversa então por aí, né, nesse mês, quando comemoramos o Dia Mundial do Leite. Há motivos para comemorar? O que a gente pode dizer aí aos nossos produtores brasileiros? Renata, do ponto de vista de que o leite é um alimento extremamente saudável ao ser humano em todas as fases da vida, e que é um alimento que nós aqui no Brasil estamos quase autossuficientes, ou seja, nós praticamente produzimos tudo que consumimos, ainda temos importações, mas são importações em volume que chegam em torno de 5% do que consumimos. O crescimento que houve da produção brasileira é um motivo para comemorar. O Brasil, há 4, 5 décadas, era um grande importador, era o quarto maior importador de leite do planeta. E nós saímos dessa posição para um país que importa pouco, e essas importações ainda atrapalham, causam um problema no nosso mercado, mas a gente tem caminhado, crescendo a cadeia, não só em produção, mas em produtividade. Mas nós temos que comemorar, não só no dia 1º de junho, mas como todo mês de junho, esse produto maravilhoso que é o leite e seus derivados. Nós devemos divulgar cada vez mais para fora do nosso setor, Renata, o quanto esse alimento, leite e seus derivados, são importantes para o ser humano. Nós temos que fazer aquele marketing positivo para fora da cadeia produtiva do leite, para fora do setor agro. E isso eu acho que a gente deve, nesse mês de junho, fazer
com muita ênfase e, se possível, trabalharmos o ano inteiro, já que também sofremos notícias falsas, fake, acusações, não só em relação ao produto, como em relação ao produtor. E nós, no Brasil, temos um produtor de leite responsável, que produz com responsabilidade, com preservação do meio ambiente, com bons tratos animais, com, inclusive, uma ajuda social muito grande. Precisa ser dito para a sociedade o quanto o produtor emprega no campo. São 5 milhões e 500 mil famílias que trabalham só na produção direta de leite. São 20 milhões de empregos que nós geramos em toda a cadeia produtiva do leite. Então, isso tudo são motivos de orgulho para todos nós que somos produtores e para todos os componentes da cadeia produtiva do leite no Brasil. Muito bom. Eu gostaria de saber um pouco como foi, né, a live que vocês fizeram recentemente aí pelo canal do Sebrae com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com vocês também da Abraleite, justamente para discutir pontos extremamente relevantes, né, e que muitas vezes outros públicos acabam até tendo esse desconhecimento, né? Então, o que a gente poderia reenfatizar dos principais pontos ali abordados? Renata, justamente essa live ela foi uma realização da Abraleite em conjunto com o Sebrae Nacional e com todo o apoio do Ministério da Agricultura. Foi uma live de aproximadamente 1 hora, entre 40 minutos e 1 hora, com a ministra da Agricultura, em que foram abordados 4 pontos. E esses pontos eles tratavam justamente de colocar não só para a cadeia, mas para fora, já que inclusive o Sebrae conseguiu atingir milhões de pessoas, já que ele atua em todos os negócios, em todos os setores, inclusive nos setores industriais e comerciais. Então, foi muito importante para que tratássemos naquela live das coisas boas da cadeia produtiva, que a gente mostrasse, não só para dentro do setor agro, mas como para fora, a quantidade de empregos que geramos, aquela responsabilidade que eu disse que essa cadeia tem no país, inclusive gerando emprego e renda. Tudo isso precisa ser dito. É um alimento que é produzido em 98, quase 99% dos municípios brasileiros e que gera muito emprego e renda no campo e nas cidades onde ele movimenta, ajuda a movimentar a economia desses municípios. Ou seja, é um produto extremamente importante para a economia e para o social, para a questão de geração de emprego. E a live ficou, o tópico principal dela foi em cima disso. Nós não, até por questão de pauta da ministra, não foram discutidos problemas que a cadeia tem, que são vários e que esse trabalho é feito no dia a dia e é muito bem noticiado dentro do agro. Então, a gente tem que também saber colocar no dia do leite coisas boas sobre o leite. No dia do produtor de leite, que é uma data que vai ser comemorada em 12 de julho, inclusive é uma lei, um projeto de lei que está para ser sancionado, e essa data vai passar a ser uma data comemorativa, nós temos que discutir sobre os problemas que o produtor tem e também sobre as qualidades e virtudes que ele tem. Mas a gente tem que saber também aproveitar os momentos para comemorar, não podemos deixar de enfatizar as virtudes desse alimento maravilhoso que é o leite e seus derivados lácteos. Então, a gente focou nisso, a live foi em cima disso e foi um sucesso. Muitos elogios, nós recebemos, inclusive, muitas pessoas que são de fora comentando, mandando mensagens para a nossa instituição, para o Sebrae, para o próprio Ministério da Agricultura, inclusive demonstrando curiosidade em consumidores, curiosidades em pessoas que ainda não são consumidores, até pessoas que deixaram de consumir lácteos. Então, isso é de uma importância muito grande. Agora, falando um pouquinho sobre esse diálogo, né, com o próprio MAPA, o Ministério, como é que ele vem se dando, acontecendo? A gente está à frente aí de um plano safra. O que vocês vêm articulando de alguma maneira, então, Geraldo? Existem muitos pleitos, não só da Abraleite, mas como de outras instituições que compõem o setor, e muitas delas se reúnem. Inclusive, essas reuniões vêm acontecendo desde março de 2020, quando começou a pandemia. Porém, são pleitos de soluções difíceis, geralmente de médio a longo prazo. A gente tem reclamado porque muitos dos nossos pleitos passam pelo crivo do Ministério da Economia, pelo crivo do ministro Guedes e sua equipe, e isso trava muito as soluções que nós precisamos para que nós possamos ser mais competitivos, para que a nossa cadeia produtiva do leite seja mais competitiva. Então, isso é uma reclamação que a gente tem ao governo federal, a gente tem cobrado isso, a ministra Tereza Cristina
ou seja, não só ela, como toda a equipe dela no Ministério da Agricultura, nos ouve com frequência, nós temos reuniões constantes, praticamente semanais, conversamos praticamente diariamente no Ministério da Agricultura, não só pessoalmente, mas também por videoconferências e outros tipos de contatos, e nós não sentimos resistência ou dificuldade no Ministério da Agricultura. O problema é justamente no Ministério da Economia. São pautas que precisam desenvolver, precisam caminhar. Tudo em Brasília, não só no governo federal, mas também no legislativo, caminha de forma muito lenta. Nós precisamos de mais celeridade para que os problemas sejam solucionados. O que mais nos incomoda, Renata, é que a gente precisa ter mais competitividade. Para isso, nós temos que ter um custo Brasil menor, nós precisamos fazer com que o nosso leite e os nossos produtos lácteos possam ser competitivos com outros países que exportam, para que o Brasil possa também entrar nessa agenda positiva de exportação. Nós entendemos que, quando o Brasil passar a exportar, nós exportamos muito poucos produtos lácteos em pouco volume, mas no momento que nós passarmos a ser um grande exportador, a gente regula melhor o mercado interno, a gente cria um equilíbrio melhor na cadeia e diminui esses problemas que a gente vê, não só para os produtores que são afetados, mas também para os laticínios e cooperativas pequenos, que são milhares em todo o Brasil. Lembrando que são 1 milhão e quase 200 mil propriedades que produzem leite, e nós temos milhares, quase 4 mil pequenos laticínios e pequenas cooperativas no Brasil, e que sofrem muito com uma inconstância no preço pago ao produtor, sofrem muito também esses pequenos laticínios e pequenas cooperativas, com certos momentos que a gente vê e sofre com importações predatórias, que chegam a causar um desequilíbrio dentro do mercado, e outros pontos que a gente tem discutido junto ao governo, esse governo especificamente, desde o início, desde o primeiro dia, lembrando que, inclusive, a primeira categoria atendida pelo Ministério da Agricultura foi a Câmara Setorial do Leite, onde a Abraleite faz parte, e várias outras entidades do setor estão lá fazendo parte, onde a ministra já demonstrou, logo no começo da primeira semana de governo, uma preocupação dela e da equipe dela com a cadeia produtiva do leite. Precisamos caminhar muito, alguma coisa já foi feita, vem sendo feita, mas precisa caminhar muito mais, Renata, para que a gente possa colocar o Brasil numa posição de destaque, como estamos hoje na carne, na soja e em vários outros produtos do nosso agronegócio brasileiro. Maravilha. Para ir caminhando aqui já para o final, essa qualidade do leite, como a gente viu ali na reportagem, ela pode sim ser esperada, esse crescimento, né, que seja e faça parte aí de várias realidades dentro do nosso Brasil, Geraldo? Sim, com certeza. A qualidade do leite é um dos problemas que nós temos que enfrentar, tem melhorado gradativamente. Inclusive, o próprio Ministério da Agricultura, há pouco tempo, lançou instrução normativa nesse sentido, mas é um trabalho que precisa ser feito e com auxílio, principalmente aqueles que têm mais dificuldade, pequenos e médios produtores, que às vezes não têm condições de ter uma assistência técnica, uma assessoria, e que precisam melhorar a sua qualidade do seu produto. Mas o Brasil evoluiu muito nisso. A gente tem melhorado não só na qualidade do nosso produto, não só na indústria, não só no campo, na produção, né, no setor primário, como também no setor secundário, na industrialização. E nós temos que caminhar cada vez mais para que a gente tenha eficiência, não só qualidade, mas eficiência em todo o sistema produtivo, em todos os elos, né, os elos que estão envolvidos dentro da cadeia produtiva do leite. Obrigada, Geraldo. Uma ótima noite para você, viu? Até a nossa próxima oportunidade aí de entrevista, de conversa. Nós agradecemos, Renata. Boa noite. Agradeço ao Agro em Foco e a todos que nos assistiram. Obrigada, um abraço.